Paz do Senhor, filhos da alva, leitores da palavra de Deus. Estamos aqui para mais um vídeo e a gente fez o vídeo até o capítulo 11 até agora. E estamos devendo alguns vídeos a vocês. Hoje a gente vai fazer, neste primeiro momento, a gente vai fazer já de 2 capítulos, o 12 e o 13. E daqui por diante a gente vai fazer assim, porque são situações daqui por diante de repartições de terras pelas tribos e muita informação, muita coisa assim que é interessante vocês lerem, mas o importante é aprender o que aconteceu, a dinâmica de tudo isso. Então vamos lá. A gente viu no capítulo 11 que houve uma tréguazinha, né? Nas guerras do povo. O povo guerreou, Josué guerreou e agora houve uma trégua. No capítulo 12 ele vai explicar aqui, a primeira epígrafe diz as terras que Moisés deu às 2,5 tribos. A outra epígrafe está os 31 reis que Josué feriu. A gente vai dar uma pincelada assim no mais importante de saber aqui. Gente, em algumas versões vocês vão ver que vai estar dividido aqui. Os reis que Moisés venceu, destruiu, e os reis que Josué destruiu. Esse capítulo 12 vai estar dividido dessa forma. Do primeiro versículo até o 6º vai estar ali os reis que Moisés venceu. E do 7 até o 23 estará os reis vencidos por Josué. Então, vamos lá. Quando fala aqui nas terras que Moisés deu às 2,5 tribos, vocês vão entender o seguinte. Vejam bem, antes do povo de Israel atravessar o Rio Jordão, as terras prometidas em si, propriamente dito, Canaã, as terras prometidas, a terra prometida estava do outro lado do Jordão. Por isso Deus já havia falado para Moisés e Arão que eles não iriam entrar na terra prometida. E a gente sabe que só quem entrou do pessoal que saiu do Egito foi Josué e Caleb. Isso aí a gente já falou bastante. Mas o que acontece? Antes deles passarem para o outro lado, antes de passarem o Rio Jordão, existiam algumas cidades, alguns reinos, e eles precisavam passar por esses reinos. E Moisés pediu licença, por exemplo, ao rei Seom, o rei dos amorreus, para passar pelas terras deles. E também ao rei, anotem esses nomes, 2 reis importantes que foram vencidos por Moisés antes da travessia do Rio Jordão. Rei Seom, o rei dos amorreus, e o rei Og, o rei de Bazã. Isso é importante. A gente diz que não vai estar cobrando muitos nomes a vocês, mas aqueles que a gente dá uma enfatizada, 2 reinos importantes que Moisés, ainda no comando de Moisés, o povo de Israel destruiu. O rei Seom e o rei Og. Porque Moisés precisava passar por esses locais antes de entrar na terra prometida propriamente dito. Então, o que acontece? Ele pediu licença para passar pelo meio dessas cidades, dessas terras, desses reinos. E todo o povo já conhecia a fama de Moisés e do povo de Israel, como a gente já comentou também aqui. Então, esses reis disseram não, a gente não vai deixar. E ainda foram guerrear contra o povo de Israel. Porque eles temiam, achavam que era uma estratégia, talvez, de Moisés, uma astúcia, e que Moisés estava mentindo e que não ia cumprir com a palavra e de que não ia mexer com eles. Mas Moisés tinha essa intenção de passar pelo meio dessas cidades sem dar nenhum prejuízo, sem criar nenhuma confusão. Mas eles não entenderam dessa forma. Então, guerrearam com o povo de Israel, mas, claro, né, perderam porque o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, estava do lado de Israel e Israel venceu a guerra. Quando Deus está do lado do crente, quando a gente está do lado de Deus, a gente não perde a guerra, a não ser que a gente não faça
à vontade de Deus. Então, Moisés destruiu esses reinos. Aqui no versículo 6 diz: a estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Isso a gente precisa entender. Quando Moisés venceu esses povos antes de passar o Rio Jordão, leste do Rio Jordão, oeste do Rio Jordão. Ou em algumas versões você vai ver o oriental, o oriente e o ocidente. O que acontece? Antes de passar o Rio Jordão, esses povos, os povos de Ruben, Gad e Manassés disseram: não, a gente já está cansado de lutar, desse tempo no deserto, e Moisés gostaria de ficar com essas terras. E Moisés concedeu. A quem foi que Moisés concedeu essas terras que ficaram antes do Rio Jordão, do lado leste do Rio Jordão? Ruben, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés. Meia tribo de Manassés. Só a metade da tribo de Manassés. Eu vou fazer depois para vocês um mapa, rascunhar um mapa, e a gente vai mostrar bem direitinho como foi essa divisão mais lá na frente. Aí o que acontece? Essas 2 tribos e meia ficaram do lado leste, do lado de cá do Rio Jordão. Com uma condição que vocês já sabem, a gente falou em outros vídeos: eles teriam que lutar quando chegasse o momento da guerra lá do outro lado do Rio Jordão, e depois voltariam para as suas famílias. E foi o que aconteceu. Eles foram lá, lutaram e depois voltaram para as suas famílias.